E o nosso papo reto de hoje é com o Marcelo Dias, técnico do CAV. Boa tarde, Marcelo, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Agora tá curtindo uns dias de folga aí, como que tá? É folga, mas mesmo assim a gente continua trabalhando, né? Na montagem do elenco, contatos com jogadores, a gente não para. Que bacana. Vamos falar aí do último campeonato. O que faltou para o Votuporanguense seguir em frente? Faltou elenco? Olha, penso que dentro de uma normalidade do que a gente pretendia, né? O que foi proposto pela diretoria, que era um laboratório para o próximo campeonato da A3. E penso que dentro disso nós fomos além das expectativas, na verdade. Né? Foi criado um time modesto, com algumas peças experientes, mas com a maioria de meninos jovens, muitos da cidade. E acredito que fomos muito bem, o trabalho foi muito bem feito, surtiu efeito, conseguimos aí grandes resultados e o mais importante, o que foi proposto, conseguir um corpo já, né, uma espinha dorsal para o próximo campeonato. Houve até uma polêmica no começo do Votuporanguense seguir muito adiante, até por questões financeiras. Acabou no começo do campeonato pressionando os jogadores isso, a própria diretoria, você como professor? Olha, nós sempre trabalhamos no nosso limite, damos o nosso melhor para vencer sempre, né? Claro que sabendo das nossas dificuldades, principalmente financeiras, né? Sim. Que todos têm conhecimento disso. Mas o trabalho foi muito bem feito, né? Com jovens promessas e acredito muito sinceramente que a gente dando sequência nesse trabalho, num médio prazo aí a gente consiga revelar muitos jogadores e até fazer um caixa para o CAV, que isso nunca aconteceu aqui. Então esses jovens jogadores que foram lançados é a nossa esperança de amanhã ou depois poder dar um retorno para o CAV em termos financeiros, ou seja, negociado com algum grande clube. Acaba sendo uma situação até meio que regional, né, Marcelo? Durante esse campeonato, outros, teve algum jogador que te magoou, algum técnico tem a rixa aí? Você lembra, assim? Olha, nos dois jogos contra o Independente, né, houve muita polêmica. Sim. Né, no jogo lá em Limeira, que nós vencemos por 1-0, teve uma confusão no vestiário nosso, até pela torcida, incentivado até pelo treinador deles. Que aconteceu aqui também, exatamente, né? Enfim, me coloco na posição dele como líder de um grupo, temos que ser comedidos enfim, e tentar segurar o máximo possível os jogadores dentro de campo, evitar principalmente a violência, porque o esporte o futebol é um esporte que é para se fazer amizade, claro que é para se ganhar sempre, mas dentro das quatro linhas, com postura, claro que é isso que a gente passa para os nossos jogadores. Então ficou uma imagem meio arranhada do treinador do Independente, né? Muito arranhada. Até tive na última segunda-feira lá na federação, justamente por aquele acontecido aqui contra... Que você acabou sendo citado virou contra você, né? Exato. Mas eu estive lá, pessoalmente, no julgamento, dei a minha versão, os auditores, em unanimidade, viram que eu não tinha culpa nenhuma, e era para eu ter pego 6 partidas de suspensão, né, na citação, mas como fui lá e expliquei a minha situação, eles viram a gravação, tínhamos um vídeo para apresentar, foi apresentado e fui absolvido em grande parte, ou seja, só peguei um jogo de suspensão para não ficar, como fui citado, né, para não ficar também... E passar chato. Em branco, exatamente. Né? Ser um puxão de orelha para os dois lados. Exato. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira? Você como técnico do Votuporanguense, um dia, quem sabe, pode chegar em grandes clubes, né, que a gente torce. A seleção brasileira, a gente teve 7-1 Brasil-Alemanha, e diz que o grande culpado foi o Fred. Na sua opinião, você mexeria em alguém da equipe, tiraria o próprio Fred? Quem você chamaria, deixaria de lado? Olha, o centroavante de qualquer equipe sempre será muito cobrado, né? Principalmente na seleção brasileira. Só que penso que ele era um homem de confiança do Felipão, né? Mesmo ele antes da Copa do Mundo, ficou alguns meses sem jogar até no Fluminense por lesão. E ele foi o primeiro que o Felipão ligou e confirmou a convocação dele. Ou seja, por ele ter confiança no Fred. Então, penso que dentro do futebol há essas místicas também, do treinador confiar em certos jogadores, e foi o que aconteceu. Claro que a culpa não foi exclusiva, exatamente, não podemos colocar ele como Cristo. As coisas não correram bem para ele, para a seleção, principalmente naquele jogo do 7-1 que ficou marcado, né? Mas não vejo ele como um Cristo, não correram bem as coisas, mas são coisas do futebol. Já visto que agora ele tem feito gols novamente pelo clube dele,
Pronto, são momentos. Talvez são foi a momentos. pressão do jogo em casa. Infelizmente, ele não estava num bom momento ali, como muitos outros da seleção. Mas o treinador sempre tem os homens de confiança dele e o Fred era um deles. Aqui no Votuporanguense, quem que é o teu de confiança? Olha, na verdade, nós temos aí alguns jogadores mais experientes que a gente sempre troca ideias, né? E o capitão da equipe sempre é um jogador de confiança, né? Porque é um elo entre a comissão técnica e os jogadores, né? Sim, sim. Então ele tem esse papel. Então, quando a gente escolhe um capitão, é justamente com esse perfil. E nós temos o Cairo aqui, que tem uma história muito feliz aqui no CAV, né? Desde o acesso que ele teve aqui. A torcida gosta muito dele, uma unanimidade, né? Pela diretoria e a própria torcida. Então ele é um homem de confiança aqui dentro do grupo, até por ser o capitão, ser escolhido como capitão pela passagem que ele já teve aqui e pelo caráter e pelo bom goleiro que ele é. Bacana. Que time que você torce, Marcelo? Tirando o Votuporanguense, seleção brasileira, claro. O Votuporanguense está em primeiro lugar, claro. Agora eu sou corintiano, Corintiano mesmo. Só que eu sou roxo. E eu também tenho um apreço, uma gratidão, na verdade, pela Ponte Preta, porque foi onde eu iniciei como jogador. Então, agora a Ponte Preta está aí às vésperas aí de um acesso novamente. Eu participei de um acesso da Série B para a Série A, jogando pela Ponte Preta em 1997. E é espetacular, a torcida muito parecida com a nossa, né? Branco e Preto também. Então são 3 clubes aí, Branco e Preto, né? Corinthians, Ponte Preta e CAV. São os meus 3 times de coração. Você pensa um dia estar à frente de Ponte Preta ou mesmo do Corinthians? Sem dúvida, sem dúvida. É isso que eu penso, isso que eu tenho em mente. Não comentei ainda, mas dentro de mim eu tenho de conseguir acessos aqui com o CAV, né? Aparecer no cenário nacional e dar um salto depois para a própria Ponte Preta e depois para o Corinthians. É um sonho, como os jogadores têm um sonho, acho que temos que sonhar assim e ir atrás desse sonho sempre. Bacana. Falando em acesso, só para terminar, 3 chegando, ano que vem já começa aí, né? Os preparativos, se Deus quiser, a gente conseguiu acesso. Se Deus quiser, e com a competência da equipe. Claro, né? Claro. Como eu falei no início, nós conseguimos aí uma espinha dorsal já para o ano que vem. Claro que com alguns retoques que tem que ser feito na equipe, né? Algumas peças que tem que vir. Mas a diretoria está trabalhando desde já, com muito afinco em busca dessas peças. Penso que nós vamos fazer um grande papel e o sonho de todo mundo, né? O acesso que é tão desejado por todos nós. Valeu, boa sorte, Marcelo, que um dia você chegue ao Corinthians e não se esqueça da gente. Não, com certeza, estarão lá para assistir um jogo de camarão. Com certeza. Valeu, Marcelo, Obrigado, boa tarde. Tá, Até mais. Boa tarde, Um abraço, tchau.